Oi, turma! Hoje nós iremos iniciar a aula de História com os conteúdos novos, tá? Vamos para mais uma etapa das nossas aulas. Então, sejam bem-vindos e eu preciso que vocês peguem o livro de vocês de História e coloquem na página 32, tá? A República Oligárquica, na página 32, para vocês poderem fazer o acompanhamento tanto dos slides quanto no livro. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. O período conhecido como República da Espada terminou quando Floriano Peixoto deixou a presidência em 1894. Naquele ano, gente, quem venceu a disputa eleitoral e assumiu a presidência da República foi Prudente de Moraes, tá? Ele, através de uma eleição, de uma disputa eleitoral, assumiu a presidência da República e ele foi o primeiro presidente civil da nossa história. Como assim, professora? Civil são pessoas que não fazem parte das Forças Armadas, tá? Que não fazem parte nem da Marinha, nem do Exército, que não tem nenhum vínculo com as Forças Armadas. São pessoas comuns, poderiam ser comerciantes, professores, várias profissões que existem, mas que não estão ligados às Forças Armadas, tá? Então, durante 36 anos, que foi aí de 1894 a 1930, o Brasil ele foi governado por presidentes civis que não faziam parte das Forças Armadas. Mas é o seguinte, só ficava sob o domínio de poucas pessoas, ou seja, o que formavam as oligarquias. Gente, as oligarquias são pessoas, é um pequeno grupo político que detém o poder e governa de acordo com os seus interesses. Na época da República Oligárquica, era apenas um pequeno grupo que comandava o país, não eram vários grupos. Era um pequeno grupo que tentava se manter no poder para atender ao interesse deles, não ao interesse da sociedade, não ao interesse da população, somente o interesse deles. E isso vocês vão entender já nos próximos slides quem fazia parte desses grupos aí, desse pequeno grupo que comandava o poder na época da República Oligárquica. Por isso, esse período de nossa história é chamado de quê? De República Oligárquica. Essa foi uma época de grandes tensões no Brasil, com revoltas que envolveram quem aqui? Ó, os militares, os religiosos também e os trabalhadores, porque eles não concordavam com o poder de poucas pessoas apenas, tá? Desde a época aí da República da Espada, na época do período colonial, quando era comandado pelo Dom Pedro, as pessoas, a população, ela também não estava satisfeita. Mas por quê? Porque desde dessa época só atendiam ao interesse deles e não ao interesse da população. Então já veio aí a época do Dom Pedro, já veio a revolta da espada, a República da Espada. E aí já entramos na República Oligárquica e as pessoas a população continuavam inconformadas, porque eles não eram beneficiados também, somente um pequeno grupo. Então,
e trabalhadores tanto na cidade quanto no campo. Eles, tanto os militares quanto os religiosos, tanto da cidade quanto do campo, não estavam satisfeitos com o poder. Mas também foi um período de transformações, principalmente devido à chegada de diversos imigrantes para viver e trabalhar nas áreas urbanas. E isso estimulou o processo de modernização de muitas cidades, que passaram a ter, por exemplo, luz elétrica e água encanada que não tinha nessa época. Antigamente não tinha nem luz elétrica e nem água encanada. Na época da República Oligárquica, como é que se diz? Uma mudança, uma modernização nesse período, que pessoas vinham trabalhar, né, no nosso país também. Por que eles vinham trabalhar no nosso país? Porque eles vinham em busca de empregos e melhores condições de vida. De onde eles vinham, se eles não tinham isso, eles tinham a oportunidade aqui no nosso país. Então, eles vinham em busca de melhores condições de vida e trabalhar na pecuária, que era o que mais se trabalhava naquela época, a pecuária, que era tanto na criação de gado, quanto nas fazendas também, as fazendas de café, fazenda de leites, que é na criação de gado, nesse caso, né? Então, eles vinham trabalhar nas fazendas. Vamos ao próximo slide para ver qual é o nosso próximo assunto. Deixa eu só dar um tempinho aqui. Vamos lá. O nosso próximo assunto é sobre a política do café com leite, que vocês podem encontrar na página 33. Coloquem aí o livro de vocês na página 33 para fazer o acompanhamento do nosso assunto. Até as primeiras décadas do século XX, a economia era baseada onde? Na produção agrícola, tá? Na produção agrícola. Os grandes proprietários de terras eram os detentores do poder econômico. Aqui, gente, já diz logo, ó, quem eram os donos do poder naquela época? Eram os proprietários de terras, os grandes proprietários de terras. Eram eles que comandavam o poder naquela época. Eles eram ligados à produção cafeeira, que quer dizer o quê? Que quer dizer a produção de café. Desculpa eu passar aqui, mas foi um erro meu, tá? Então vamos lá. A produção cafeeira quer dizer o quê? As produções, as fazendas de café. E a pecuária, que é a atividade ligada à criação do gado, de onde vem o leite. Vocês vão já entender isso. Eram os principais detentores do poder econômico. A riqueza dos fazendeiros garantia aos estados de São Paulo e Minas Gerais grande participação política do país. Na época da oligarquia, gente, quem comandava o nosso país ou era de São Paulo ou era de Minas Gerais. Eles faziam como é que se diz? Eles comandavam, tá? Um lançava para presidente o estado de São Paulo, depois era Minas Gerais, e assim eles iam comandando o nosso país. Quando o presidente não era de São Paulo, o presidente era
de Minas Gerais. Então, eram eles que tinham grande participação política do país. Por isso que chama de oligarquia, porque eram poucas pessoas que comandavam o nosso país, eram poucas pessoas que tinham poder para comandar o nosso país. E lógico, né, que eles iam atender aos interesses deles. Os dois estados eram também os mais populosos e, por isso, tinham o maior número de representantes no Congresso Nacional. Por isso que eles comandavam, porque até hoje São Paulo é o estado é o mais populoso do nosso país. E naquela época eram São Paulo e Minas Gerais. Então, por isso, eles conseguiam comandar o nosso país, conseguiam fazer um rodízio entre presidentes, né? Tem o rodízio de pizza, tem rodízio de churrasco, tem vários tipos de rodízio. Na época da oligarquia, era um rodízio de presidentes. Quando era de São Paulo, era o de Minas Gerais. Então, eles faziam um rodízio de presidentes. Vamos lá. Acompanhem no livro de vocês, aí na parte de baixo, na página 33. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui no slide de vocês, para ver se vocês conseguem acompanhar. Sim, olha só. Aqui no slide de vocês apareceu essa figura, né? Aqui eles faziam o presidente. Quando São Paulo era presidente, estava lá em cima. Depois, quando era Minas Gerais, assim eles faziam o rodízio deles para presidente. Vamos lá. Além do grande número de eleitores, os estados de São Paulo e Minas Gerais concentravam uma grande quantidade de fazendas produtoras de café, sobretudo em São Paulo, e de leite, sobretudo em Minas Gerais. Como eu falei, as fazendas produtoras, as fazendas cafeeiras, né, ficavam em São Paulo e a pecuária ficava em Minas Gerais. Pecuária refere-se a leite, né, a criação de gado, e a cafeeira refere-se a café, as fazendas produtoras de café. Por essa razão, o sistema político da época ficou conhecido como política do café com leite, já que a maioria dos presidentes eleitos viviam em um desses dois estados. Então, é por isso que aqui na imagem de vocês tem, ó, o café e o leite, porque eram eles que comandavam o nosso país naquela época. Café, São Paulo, leite, Minas Gerais. Então, ficou conhecido como a política do café com leite. Eles ficavam fazendo rodízio de poder. Então, vamos conhecer, na página 34, quem eram esses presidentes, tá? Vocês irão verificar aí na página 34 o rodízio dos presidentes. Durante o período da República Oligárquica, o Brasil foi governado por políticos ligados à oligarquia rural, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Tá? Então vamos lá. Primeiro presidente civil, olha aqui ele, Prudente de Moraes. Ele foi de 1894 a 1898 e ele era de São Paulo. Aí vem Campos Salles, que também era de São Paulo. Podem prestar atenção aqui embaixo. Vem o estado a que aquele presidente pertence. Aí vem o terceiro presidente, Rodrigues Alves, que também pertence a São Paulo. E o próximo presidente, Afonso Pena, já é de Minas Gerais. Aqui, ó, tem, ó, Rio de Janeiro. Mas se vocês puderem verificar,
a relação dos presidentes, existem somente, deixa eu ver, 1, 2 e 3 presidentes que não são nem de São Paulo, desculpa, nem de São Paulo, nem de Minas Gerais. Então vem, ó, Nilo Peçanha do Rio de Janeiro, Hermes da Fonseca do Rio Grande do Sul. Aí eu venho com Minas Gerais, Venceslau Braz. Aí eu venho com Minas Gerais novamente, Delfim Moreira, até que vem um da Paraíba, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes de Minas Gerais, e por último, até 1930, Washington Luiz, que ele era de São Paulo, mas ele nasceu no Rio de Janeiro. Mas ele foi eleito presidente por São Paulo aqui, tá legal, gente? Então vamos lá, o próximo slide. Coloquem na página 35, que nós iremos falar sobre o poder dos coronéis. Como assim o poder dos coronéis? O que tem a ver o poder dos coronéis com a república oligárquica? Vocês vão já entender, tá? Os fazendeiros mais ricos e poderosos, eles eram chamados de coronéis. Quem é que comandavam as fazendas, gente? Tanto as fazendas cafeeiras quanto as fazendas, as pecuárias, né? Quanto as fazendas com a criação de gado. Eram os coronéis, né? Os coronéis eram as pessoas ricas e poderosas que comandavam toda aquela região. E quando eles eram e quando eles comandavam, gente, eles comandavam a interesse próprio, para o interesse deles, tá? Olha, eles eram influentes na política de seus estados e frequentemente ofereciam favores. Que favores eram esses? Empregos, alimentos e roupas à população. Infelizmente, gente, a população ela aceitava o que eles ofereciam. Por quê? Eles eram ameaçados, ó. Em troca, pediam que as pessoas votassem em determinados candidatos. Ameaçavam quem não atendia seus desejos. Como que eles conseguiam isso? Porque naquela época o voto não era secreto. O voto ele era declarado publicamente. Então, assim, o coronel que eu trabalhava, né? Se eu trabalhasse na fazenda dele, na propriedade dele, ele saberia em quem foi que eu votei. Por exemplo, se eles queriam ter como presidente alguém de Minas Gerais, então os coronéis lá das fazendas de Minas Gerais, eles obrigavam a população a votar neles, a votar no candidato que eles quisessem, porque a maioria dos candidatos eram também proprietários das fazendas, eram os proprietários aí das fazendas de café ou então da pecuária. Sempre eles eram esses proprietários e eles queriam ficar no poder. Então, aqui, deixa eu só passar aqui o slide para vocês verificarem melhor, tá? E vocês podem olhar também na página 35, olha só. Os coronéis, eles conseguiam saber se suas exigências eram seguidas ou não. Como? Lembra que hoje em dia nós temos o voto secreto, mas naquela época o voto não era secreto. Todo mundo tinha acesso para saber em quem foi que você votou. Já imaginou? A minha família não vota no coronel, no candidato que o meu coronel estava querendo, ele ameaçava de morte, né? Então, se eles sofriam ameaça, o que eles iam fazer? Lógico que eles iam votar naquela pessoa em que o coronel, em que o patrão deles queriam. Essa prática aí, ela ficou conhecida como voto de cabresto,
que faz referência às amarras usadas para guiar os animais, que são aquelas cordas lá, aqueles chamadas de cabresto. Assim, a população eleitoral da época era comparada a animais guiados pelos ricos coronéis. Então, essa época da oligarquia, da república oligárquica, ela também é muito lembrada pelo voto de cabresto. Se vocês jogarem na internet aí, o que mais vai aparecer sobre a república oligárquica é o voto de cabresto, que é aquele voto em que o coronel levava mesmo as pessoas para votar, e quando elas voltavam, elas tinham que mostrar em quem é que eles tinham votado. Se isso não acontecesse, eles iriam sofrer as consequências. Agora, o que eles ofereciam, gente, era pouca coisa demais, era roupa, eram alimentos, que eles trocavam o voto por essas coisas. Então, hoje em dia, gente, isso é totalmente errado, isso é proibido. É proibido, assim, se alguém descobrir, se alguém descobrir o candidato, ele pode ter, como é que se diz, o seu mandato aí cassado, tá? Hoje em dia isso não pode. Hoje, nos dias atuais, nós temos o voto secreto que nos ampara, tá? Mesmo assim, ainda existem pessoas que tentam comprar o voto. Ainda existem pessoas dessa forma, vários candidatos. Eu acredito que a família de vocês, os pais de vocês, sabem de pessoas que já ofereceram dinheiro, ofereceram rancho, né? Porque algumas pessoas realmente precisam, mas então o candidato vai lá, se aproveita dessa situação com as pessoas mais necessitadas, então ele oferece um rancho, oferece alguma coisa de interesse da população, e a população vai lá e vota. Só que isso é errado, né? Isso não é justo. Aqui nos slides, ó, né, tem as figuras do voto de cabresto, ó, é o voto de cabresto. Esse aqui é o eleitor, como vocês podem observar. E aqui é o político, é o coronel, que ele quer que a pessoa vá lá e vote. Então, eles eram obrigados, a população era obrigada a votar nas pessoas em que os coronéis queriam, tá? Vamos lá passar para o próximo slide. Sim, olha só. Vocês irão responder a página 35 do livro de história, tá? 35 e 36. Vocês irão responder essas duas páginas. Eu tô explicando para vocês, gente, e o meu livro está aqui do meu lado também, tá? Assim como é para estar do lado de vocês, para vocês também acompanharem. Então, aqui a primeira questão. Imagine que você está elaborando um dicionário de história e explique as expressões a seguir. Aqui na letra A, vocês irão explicar o que quer dizer a política do café com leite, tá, gente? Então, vocês vão precisar voltar, vão precisar ler os slides, porque está explicando o que é a política do café com leite. O voto de cabresto também, vocês irão explicar aqui o que é o voto de cabresto. Já na página 36, coloquem aí. Você considera a troca de votos por benefícios uma prática correta? Justifique a sua resposta. Gente, olha só, vou responder por mim, tá? Não. Eu não considero uma prática correta, tá? Mesmo porque no Brasil é considerado um crime, tanto para a pessoa que compra o voto, quanto para a pessoa que vende o voto. Então, não é justo. Já imaginou se você fosse se candidatar
alguma coisa. E aí você tá jogando limpo, você oferece as suas propostas e o seu outro candidato, a outra pessoa que tá concorrendo com você, ela vai lá e compra os votos, você acharia justo isso? Né? Ela ganha de uma forma errada. Ela vai ganhar aquela eleição de uma forma errada. E você que jogou limpo, você que foi honesto, você vai perder. Então, aqui vocês irão responder a primeira, a segunda e a terceira questão, que é a charge, tá? A charge é isso aqui que eu coloquei para vocês, ó. Isso aqui é uma charge, aqui no slide de vocês. Tudo isso daqui é uma charge, é uma forma das pessoas representarem alguma coisa da sociedade de forma engraçada. Hoje as pessoas usam os memes, né? Mas também podem ser usados as charges. E aqui nós temos as atividades extras que vocês irão copiar no caderno de história, todas essas atividades. Vocês já ouviram falar em casos de compra de voto? Com certeza sim, né? Eu já responderia logo aqui, sim. Por que a compra de voto é considerada fraude eleitoral? Aí vocês veem como terminou o período da República da Espada. Logo no começo do livro, no começo do assunto de vocês, lá na página, deixa eu só voltar aqui no meu, isso, aqui na página 32, logo lá no começo vem dizendo como foi que terminou o período da República da Espada. Então, vocês irão copiar. Eu peço que vocês deixem de uma resposta para outra, pelo menos uma linha, assim, para vocês não deixarem as respostas uma em cima da outra, tá? Organizado. Eu sei que muitos organizam bem bonitinho as atividades. Pode copiar, sim, de caneta, que eu sei que já vai ter aluno que vai perguntar, professora, posso copiar de caneta? Pode copiar de caneta. Só não quero resposta de caneta, tá, gente? E nem aquela cópia de caneta com um monte de errorex aí, porque errou, tá legal? Então, aqui, ó, no próximo slide nós temos a oitava questão. Quem eram os principais detentores do poder econômico na política do café com leite? Gente, me desculpa, aqui é um ponto de interrogação, tá? Pelo amor de Deus, eu vou corrigir no meu slide, mas aqui, ó, como eu já estou gravando a aula, bem aqui é um ponto de interrogação. Complete. A riqueza dos fazendeiros garantia aos estados de São Paulo e aí vocês irão completar. Grande participação do país. B. Os dois estados eram os mais Parará. Você vai completar bem aqui. Por isso, tinha o maior número no Congresso. Aí continua. Marque um X somente na resposta correta. Qual estado concentrava a maior quantidade de fazendas produtoras de café? Aí vocês irão dizer, era no Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, desculpa, Rio Grande do Norte ou São Paulo. Aí vocês irão verificar qual estado era produtor de café. No próximo slide, já para finalizar, novamente, marque um X somente na alternativa correta. Qual estado concentrava a maior quantidade de fazendas produtoras de leite? Aí vem São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro ou Espírito Santo. Somente uma dessas respostas é correta. Quem eram as pessoas chamadas de coronéis? Quem será que eram, hein? Quem eram as pessoas chamadas de coronéis? Isso daí tá tudo no livro. O que eles ofereciam em troca de favores? E explique o que é o voto de cabresto. Então, essas atividades é para vocês responderem no livro. No livro não, desculpa, no caderno, tá? Então, vocês irão responder
no caderno. Aqui, ó, responder atividades das páginas 35 e 36 no livro. E aqui embaixo são as páginas estudadas, que foi da página 32 a 36, tá? Então, aqui vocês irão responder as aulas que foram estudadas, tá? Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês gostem da aula. Façam as anotações de vocês, acompanhem tudo pelo slide e pelo livro. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Oi, turma. Hoje nós iremos estudar o assunto de geografia, conteúdos novos, tá? Preciso que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 155, que o nosso primeiro assunto é a formação do povo brasileiro, tá? Vocês podem fazer o acompanhamento da aula tanto pelo slide quanto pelo livro. Então vamos lá iniciar. Os vários povos indígenas que, antes da chegada do colonizador europeu, viviam por todo o território onde hoje é o Brasil, foram os primeiros habitantes dessa terra. Então, antes do descobrimento do Brasil, gente, quem vivia aqui na nossa terra, aqui no nosso país, eram os indígenas. Depois, a partir de 1500, vieram os portugueses, que foram aí os descobridores. Lembra aí do Pedro Álvares Cabral? Pois é, quando eles chegaram aqui no nosso país, eles encontraram os indígenas, que mais tarde trouxeram à força os africanos para servirem de mão de obra escrava. Ou seja, como eles não conseguiram ter os indígenas como escravos, porque houve muita resistência por parte dos indígenas, eles acabaram trazendo à força, né, os africanos, tá? Então vamos lá para o próximo slide. Esses três grupos aqui, como vocês podem observar no slide, os indígenas, os portugueses e os africanos, eles fazem parte da origem da nossa formação, origem da formação do povo brasileiro, ok? Então, os indígenas, os portugueses e os africanos fazem parte da formação do povo brasileiro. Agora coloquem o livro de vocês na página 156, que aí vocês podem fazer o acompanhamento também no slide. No início da colonização, os portugueses se apropriaram dos conhecimentos indígenas para se adaptar melhor a essas terras. Porque, gente, os indígenas eles conhecem até hoje essas terras como a palma da mão deles, né? Então, se você chega em um local desconhecido, você procura as pessoas que conhecem aquele local para você poder se adaptar e conhecer aquela terra. Então, quando os portugueses chegaram aqui no nosso país, eles se apropriaram do conhecimento dos indígenas. Por sua vez, os indígenas resistiram à invasão portuguesa e muitos mesmo morreram, gente. Porque vocês já imaginaram alguém chegar na sua casa, invadir a sua casa e querer mandar em você? Você não vai aceitar, com certeza você não vai aceitar. Então foi isso que aconteceu com os indígenas. Eles resistiram à invasão e muitos indígenas morreram em guerras ou doenças trazidas pelos europeus. Né? Você sabe que quando você recebe algumas pessoas, essas pessoas eles podem também trazer doenças. Então, os indígenas ou eles morreram em guerras ou eles morreram com as doenças trazidas pelos europeus. Como a gripe aí é um sinal, é uma doença que nós podemos citar, né, que levaram alguns indígenas à morte. A maior parte da população foi exterminada e suas terras invadidas. Então, os indígenas, eles fugiram também
para longe da área onde era para ser colonizada, onde os portugueses chegaram. Eles fugiram mais para dentro, assim, mais para dentro do Brasil, fugindo daquelas áreas. E a maior parte deles foram exterminados. Na época da colonização, na época do descobrimento do Brasil, muitos indígenas morreram. E aí as terras foram invadidas pelos portugueses. Mais tarde, os portugueses começaram a trazer pessoas da África e escravizá-las como mão de obra. Gente, olha só, como não deu certo de os portugueses escravizarem os indígenas, eles tiveram que apelar. Então, eles foram e trouxeram africanos para o Brasil para poder escravizá-los e poder trabalhar nas nossas terras, explorar as nossas terras, né? Então, locais em que eles trabalhavam, aqui nesse caso, eram os africanos. Eles trabalhavam nas plantações de cana, nos engenhos de açúcar, no cultivo de algodão e fumo, na exploração de ouro e diamantes, nas fazendas de café e também como cozinheiros e empregados domésticos. Então, quando os escravos vinham para o Brasil, gente, quando eles chegavam aqui para trabalhar, eles trabalhavam em vários locais, entendeu? Eles eram escravizados e muitas vezes eles só recebiam mesmo o que comer. Quando eles vinham nas navegações, eram navios negreiros que os traziam, e eles passavam até um mês, mais ou menos, viajando até chegar ao nosso país. Fora a quantidade de africanos que morriam no meio do caminho também. Vocês podem procurar assim, alguns documentários, tem muitos documentários que falam sobre a escravidão, né, na época da colonização aqui no começo do nosso país. Então tem muitos documentários, é muito interessante vocês procurarem, porque aí é para conhecer a nossa história, a história dos africanos, a história dos indígenas. Os africanos, eles resistiram à escravidão por meio de revoltas, fugas e formação de quilombos. Com certeza, gente, eles eram pessoas livres lá na África e quando eles vieram ser escravos aqui, ninguém aceita. Então, houve muitas revoltas, fugas e formação de quilombos. Tem um muito famoso que foi uma formação de quilombo e foi uma pessoa que ele lutou muito também contra a escravidão, que é Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares, ele lutou muito contra a escravidão e ele acabou morrendo. Ele era um líder e ele acabou morrendo, né? Ele acabou morrendo aí lutando para não ser escravo, lutando pela liberdade. Os portugueses nos deixaram como heranças, eles também nos deixaram como herança. Hoje em dia, olha só, a língua portuguesa é uma herança. A nossa língua portuguesa é uma herança que veio de Portugal. E a religião católica, porque os portugueses, a religião que predomina é a religião católica. E aqui no Brasil, na época da colonização também, a religião católica predominava. Os africanos contribuíram culturalmente com os africanos, olha só, eles contribuíram com várias coisas também, na religião, na música, na capoeira, na culinária, nas roupas e em muitas palavras de origem africana incorporadas à nossa língua. Aqui, ó, nós temos exemplos, cafuné, caçula, moleque e vários outros exemplos aí de palavras que nós podemos encontrar. Então, essa aqui é tanto a herança dos portugueses que nos deixaram, quanto a herança dos africanos. São
São heranças que até hoje nós utilizamos. O conjunto de elementos trazidos pelos escravizados de origem africana e adaptados por eles às condições encontradas no Brasil, damos o nome de cultura afro-brasileira, tá? E a mistura de etnias chamamos de miscigenação. Do relacionamento entre os membros das etnias europeu com africano, indígena com europeu, africano com indígenas, formou-se aí o povo brasileiro e a mistura de etnias nós chamamos de miscigenação. Ou seja, o Brasil ele é um país de miscigenação, porque é uma mistura de raças, é uma mistura de povos. Então, o nosso país, ele é um país de miscigenação. O término da escravidão no final do século XIX não resultou na integração da população negra de forma igualitária na sociedade. Lembrem aí da Lei Áurea, né, que aconteceu com a abolição da escravatura, mesmo que eles tenham sido libertados, na população, gente, eles não integraram, não conseguiram se integrar de forma igualitária. E isso é uma luta até hoje. Até hoje eles tentam, ser de forma igualitária na nossa sociedade. Para ocupar os postos de trabalho na agricultura e na indústria, foi estimulada a vinda de imigrantes de outros países. A vinda de imigrantes, gente, já foi aí depois da escravidão, quando eles não conseguiam mais ter os escravos. Então, para ocupar as terras, para ocupar os postos de trabalho, né, na agricultura e na indústria, vieram imigrantes de vários países, por exemplo, italianos, espanhóis, alemães, árabes, japoneses, coreanos, chineses, vários países. Então, vinham pessoas em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida. Então, quando eles vinham, gente, eles vinham em busca de melhores condições de vida. Eram dessa forma que eles vinham para o Brasil. Aqui nós temos a imagem dos imigrantes chegando em nossa terra. Nessa outra imagem aqui, eles trabalhando, os imigrantes trabalhando nas lavouras, né, que era um dos locais também onde eles trabalhavam. E no slide de baixo, na imagem de baixo, já são os africanos, quando eles trabalhavam. Quando os africanos trabalhavam, crianças, mulheres, não tinha idade, gente, não tinha idade. Eles trabalhavam muito e eram castigados. Existem aí muitas novelas, né, que falavam muito sobre a escravidão. Era uma época muito, muito sofrida para os africanos. Deixa eu só passar outro slide, vamos verificar. Bom, gente, olha só. Nós estudamos hoje a página 155 até a página 159. O que vocês irão fazer? Vocês irão responder a página 158 e a página 159 de acordo com o texto. Vocês podem ler mais aprofundado tanto a página 155, a página 156 e a 157, que tem toda a explicação do conteúdo, tá? Para vocês poderem responder a página 155. E eu passei também uma atividade extra que vocês irão copiar no caderno de vocês, tá? Copiem no caderno de geografia e respondam. Olha só, a primeira questão. Escreva os 3 grupos que fazem parte da formação do povo brasileiro. Nós falamos de 3 grupos principais.
Lembram? Indígenas, os indígenas, os portugueses e os africanos. Todas essas questões que eu coloquei aqui para vocês são questões do assunto de vocês, diretamente do livro, tá? Eu não tirei nenhum assunto da internet, nada disso. Todas essas perguntas são do livro. Aqui vocês irão responder também até a página 11, até a questão número 11. Ó, o que significa cultura afro-brasileira? O que é miscigenação? A população negra foi introduzida de forma igualitária na sociedade? Como a indústria resolveu ocupar os postos de trabalho? E na 12, na 12ª, ó, pesquise as etnias africanas Yorubá e Bantu e as etnias Guarani e Yanomami. Levantem as seguintes informações. Vocês irão escrever tipo de comida, música, roupas, os hábitos dele, onde eles estão localizados. A localização geográfica é onde eles vivem atualmente, entendeu? E vocês irão fazer essa 12 também no caderno. Não precisa colocar imagem, não precisa colocar nada, somente essas informações sobre essas etnias, ok? Tanto as etnias africanas quanto as etnias dos indígenas. O Guarani e Yanomami são indígenas, ok? Então, vocês irão responder essas atividades no caderno e também a atividade do livro. Lembrando que a aula de hoje foi da página 155 à página 159, tá? Deem uma lida, se vocês tiverem alguma dúvida, pesquisa no YouTube. Quem quiser pesquisar sobre a abolição, sobre a vida dos imigrantes, dos imigrantes para o nosso país, vocês podem também pesquisar. Então, gente, muito obrigada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos.